Permite, se está permitido, Isabela Alcântara. Bom dia, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula. A partir desse momento, nós estamos iniciando a gravação da aula. Essa aula vai ser disponibilizada na pasta Aula 1, tópico 1, né, lá da disciplina Tecnologia da Madeira, beleza? Eu vou falar aqui de novo, essa aula síncrona é para a gente trocar uma ideia sobre as questões da disciplina, entendeu? Sobre a disciplina, assim, a aula, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar da aula 1, ok. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre a aula 1. Não vou ficar dando a aula 1, né? A aula mesmo está gravada já está disponibilizada aí já tem um tempo, né? Vocês poderiam ter assistido e responder. Além da aula gravada, tem essa aula síncrona, que é o espaço no que a gente vai trocar uma ideia sobre o conteúdo da disciplina. Tem a aula gravada, tem a aula síncrona, tem um PDF com a leitura. Aí, depois que vocês verem isso tudo, fizerem, estudarem, vocês fazem o questionário. Eu já vi que muitos de vocês estão fazendo o questionário, estão conseguindo tirar a nota boa. Beleza? Pode falar, Paulo. Você tinha levantado a mão? Hoje que muitos de nós descobriu que tinha questionário já aberto. Ah, mas hoje? Mas era, não estava lá. Vocês Sim, acessaram o acabamos de AVA? descobrir. Sim, Vocês eu mesmo acessaram? descobri agora, professor. Como assim você descobriu agora? Mas, gente, está lá do totalmente questionário, AVA. Você É que a acessou? gente fica meio perdido e Meio perdido como? muito trem pra fazer e Tá, tá bom. Vocês têm até o dia 3/7 para entregar o questionário. Dia 3/7 é domingo? Sábado? Não sei que dia que é. Deixa eu olhar aqui no calendário. Dia 3/7 é semana que vem. Não, vocês têm até semana. Não, vocês não vem falar descobrir agora, não. Não. Tá lá de todo tamanho no ar, velho. Só você ter entrado lá na disciplina e ver. Não, tudo bem. Você não precisa. Você tem até dia 3/7 para me entregar. Assim, não tem problema. São 2 questionários que vão ser até o dia 3/7. A partir de amanhã, o questionário 2 já vai estar disponível. Por que que eu não deixei ele disponível? Porque eu quero que vocês assistam a aula, leiam e façam o questionário. Como eu não dei a aula 2 ainda, apesar dela já estar lá também disponível, gravada, estou esperando o momento síncrono para a gente colocar o questionário lá. Mas vocês já poderiam ter feito um. Peraí, deixa eu explicar novamente o AVA. Um minutinho. Só vou abrir o AVA aqui. Já virou. AVA. Deixa eu acessar o AVA. Estou só acessando o AVA aqui, pessoal. Eu expliquei isso na aula passada, vocês poderiam ter visto lá no. Compartilhar isso aqui. Tecnologia da madeira. Então, vocês já estão vendo aí o AVA, né? Vocês estão vendo o AVA? sim. Ótimo. Então, aqui a gente tem a nossa disciplina Tecnologia da Madeira, correto? Eu vou falar bem rápido, porque quem não viu o vídeo da aula passada, aula síncrona, eu expliquei tintim por tintim como é que funciona. Volta lá no vídeo 1 e assiste. Bom, aqui é o vídeo que eu estou falando sobre como eu expliquei como é que vai funcionar a disciplina no AVA. Ainda perguntei, galera, tem alguma dúvida? Não, só que não tinha, ok. Beleza. Então, vocês vão assistir aqui, que é a explicação da disciplina, explicação sobre o AVA, explicação sobre o conteúdo e etc, etc. Agora, beleza, a gente tem aqui, ó, aula 1, o que é madeira? Aí, dentro dessa pasta aqui, se você clica aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer a aula gravada, né, sobre o que é madeira. Eu ainda coloquei um outro vídeo aqui para assistir, que explica melhor sobre a aula, é um complemento da aula. Aqui também vai ter essa aula síncrona que eu estou gravando agora. Além disso, você tem aqui esses slides dessa aula gravada aqui, né? Vocês estão vendo o meu mouse aí? Dá para ver o mouse?
Sim. Então, essa aula aqui, ó, tá vendo? É aula gravada. Aí, eu deixei aqui os slides dela, né? Os slides da aula, para vocês acompanharem a aula com os slides e a leitura, uma leitura complementar, ou seja, vocês têm algumas coisas para fazer. Beleza. Se vocês fizerem tudo que tem dentro dessa pasta, né? Aí vocês podem deixar aqui no fórum de dúvidas, né, dessa aula, né, sobre a aula 1, que tem um fórum de dúvidas. Ah, fiquei com dúvidas sobre tal coisa. Ah, qual componente químico? Não entendi. Coloca aqui, que quando eu der eu respondo. Aí, depois que vocês fizerem tudo isso, essas vêm aqui e entrar aula 1 questionário. Aí aqui, ó, por exemplo, já teve 18 pessoas que tentaram, entendeu? Então já tem 18 pessoas que já sabem que tem o questionário. Então aqui, ó, vocês vêm tudo fazer o questionário, são, se não me engano, 9 perguntas e cada uma vale 1,10, não é isso? 1,11, que aí vale 10 pontos, né? É isso? É. Bom, então é assim, a mesma coisa vai ser para a aula 2, ó, ela já está disponível aqui, né? Aqui a gente já tem a aula gravada, tá vendo? E mais algum outro vídeo aqui sobre isso, né? Complementar. E tem aqui os slides a leitura da aula, beleza? Vou disponibilizar esses slides da aula para vocês estudarem também. Aí vocês fizeram, viram isso aqui, vocês vão lá e respondem o questionário lá. Deixa as dúvidas no fórum de dúvidas. Se tiver alguma dúvida, você deixa no fórum de dúvidas. Aí depois você faz o questionário. O questionário eu já vou inserir ele o mais rápido possível depois dessa aula. Beleza, galera? Alguém está com alguma dúvida sobre como vai funcionar a disciplina? É melhor se perguntar agora. Porque depois você vier falar, ah, professor, mas eu não sabia. Professor, você vai colocar no calendário os prazos? Porque a gente acompanha pelo calendário, porque são tantas Mas o matérias. plano quinzenal está aqui, ó, aqui, ó, aqui em cima, ó, o plano quinzenal, ou não tá? Aqui, ó, a pasta do... Peraí, deixa eu mostrar de novo, eu fechei. Eu sei que são tantas matérias, mas o plano quinzenal está aqui. Eu esqueci de detalhar isso, eu falei isso, ó, plano quinzenal. Se você entrar aqui, plano quinzenal, uma pasta, aqui, ó, plano quinzenal, tecnologia da bandeira, bloco B. Você baixa isso e tem lá os prazos. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou vocês querem que eu apresente o plano quinzenal? Se vocês quiserem, eu vou baixar ele aqui agora. Se o problema é isso. Tá baixado. Pera aí. Não, professor, precisa não. Não, vou, Fran, para que depois ninguém fale que, né? Então, aqui, ó, o plano quinzenal. Vocês estão vendo aí, né? O plano quinzenal. Então, aqui, ó. Para esse bloco, o que a gente vai ter? Ó, na semana passada, a gente teve a apresentação do plano de ensino, que foi um momento destinado às dúvidas e sobre o conteúdo. Beleza. Aí, hoje é essa aula, né, o que é madeira, né? A gente vai falar um pouco sobre composição química da madeira, estruturas macroscópicas da madeira, e na semana que vem a gente vai falar sobre as propriedades organolépticas da madeira. Ok. Então, qual foi a agenda da semana passada, né? Que foi do dia 14 ao dia 19. Então, foi a aula síncrona, né? Que foi a apresentação do plano de ensino, a gente comentou sobre todo o conteúdo da disciplina, e falando também aqui sobre algumas principais características das madeiras brasileiras. Ok. Aqui eu deixei o fórum de dúvidas em interação, né? Caso vocês tenham tido alguma dúvida, era para ter deixado lá. O último dia para a entrega das atividades do bloco sem prejuízo de pontos. Ok, dia 3/7. Aí, beleza. A agenda dessa semana seria, então, a nossa aula síncrona, o que é madeira, né? Composição química. Vocês têm essa leitura para ajudar a fazer lá o questionário. Tem o fórum de dúvida e tem o questionário, beleza? Então, aqui está o prazo, ó, dia 3/7, o último dia para entregar as atividades do bloco sem prejuízo de pontos. Ok. Aí, na semana que vem, a mesma coisa. A gente vai ter a aula síncrona na segunda. Vocês têm, vai ter a leitura, o fórum de dúvidas para deixar qualquer dúvida, e tem também o questionário sobre as propriedades organolépticas. Esse questionário vai estar disponível o mais rápido possível assim que terminar essa aula. Vocês têm que responder esses dois questionários até o dia 3/7.
Ah, professor, como é que eu vou baixar esse calendário aí? Aí eu vou mostrar para vocês aqui de novo, né? Para não ter nenhuma dúvida quanto à condução da disciplina, né? Então, gente, todo o calendário da disciplina, prazo para entregar, aula para ver, tá aqui, ó, né? Tecnologia da madeira. Aí vem todo aqui, ó, o conteúdo, né, para como que vocês devem proceder em cada tópico. Aí embaixo aqui, ó, vem planos quinzenais. Aí vem aqui, entra dentro dessa pasta, baixa o plano quinzenal e vê prazos. Qualquer coisa vocês também podem me perguntar, porque tem aqui, ó, fora de dúvidas sobre a disciplina. Beleza, galera? Ainda tem alguma dúvida sobre como fazer e proceder na disciplina? Não se sintam envergonhados. Pode fazer, porque é melhor fazer dúvida agora que depois. Beleza? Beleza, galerinha? Professor, tem uns alunos querendo entrar na aula. Ah, eu permiti agora. Deixa eu ver se ainda tem mais gente. Eu acho que eu aceitei todo mundo, né? Já mandaram aí no grupo? Não, né? Então, beleza. Então, galerinha que fez, ou que está fazendo, que está lendo, qual que é a dúvida aí da aula? Enquanto eu vou abrindo aqui aí, permitir. Matheus Oliveira, ver tudo, permitir todos. Permito todos, beleza? E qual que é a dúvida que quem fez? O que vocês acharam do questionário? Vai falando para mim aí. Quem fez, quem está fazendo, não entendi muito bem daquela parte, deixa eu... Você fala de colocar no calendário, lá no calendário do AVA mesmo, né? Eu não sei, eu não aprendi ainda mexendo. Eu posso criar aqui no calendário em que prazo? Eu não sei mexer nesse calendário ainda. Ah, eu posso adicionar aqui, né? Tá, beleza. Mas, gente, vocês têm que ficar atento aí na disciplina. Baixa o plano quinzenal e é isso aí. Beleza? Ô, Arthur. Fica atento à disciplina. Você tem que fazer disciplina. Entra, baixa o plano quinzenal, tá lá o calendário da disciplina. Vamos lá que eu estou perdendo tempo em burocracia em vez de falar de madeira. E aí? Alguém leu? Pô, não fica com vergonha, vamos trocar uma ideia. Porque a aula gravada está lá, para vocês assistirem, etc. Né? Deixa eu abrir aqui o... perdi uma janela aqui que eu quero abrir. Slides. Vocês estão vendo aí o slide da aula? Sim. Sim. Ok, deixa eu só separar a tela aqui. Beleza, então. Tecnologia da madeira. Então, o nosso primeiro tópico aí é o que é tecnologia da madeira, né? O que é? Desculpa. O que é madeira? Quando vocês viam uma madeira assim, o que vocês imaginavam que era uma madeira? De que vocês pensam? Vocês nunca pararam para pensar o que é uma madeira? Pau para fazer lenha. Pau para fazer lenha. Tá, beleza. É uma boa, ótima resposta. Vocês nunca pararam para pensar assim, como que forma uma madeira? Com a planta? Por que uma planta? Por que uma planta tem madeira e outra não tem madeira? Vamos comparar o milho com o eucalipto, por exemplo. O milho e o eucalipto. Por que um tem planta ou um... tem madeira e outro não? Olha, Pode falar, não fique com vergonha de falar. o porquê eu não sei, mas o eucalipto tem mais durabilidade que o milho. Porque o milho, geralmente, a gente planta, colhe e corta ele de novo. Professor, o que faz a madeira ser mais resistente que a outra? O que faz a madeira ser mais resistente que a outra? Densidade. Densidade, entendi. Uma madeira mais densa, mas a gente vai ver isso aqui. Eu vou responder a sua dúvida um pouco mais profundamente quando a gente estiver vendo aqui. Eu estava falando sobre a questão
por que que uma tem madeira e outra não tem? Comparando milho e eucalipto. O milho é uma planta de ciclo curto, né? Então, o modo de vida dela é o quê? É viver, nascer, né? A gente está comparando uma árvore com o milho. O milho, para te falar a verdade, o milho é o quê? Vocês acham? O milho é uma árvore, uma gramínea, é uma perene? O que é o milho? Perguntas para os pessoal. Vocês são do pessoal aí do campo. Espiga? O É uma milho gramínea? é uma gramínea. Então, o modo de vida dele é diferente do modo de vida de uma árvore, né? É lógico que eu estou falando aqui de um modo muito por cima, né? Que a gente tem que entrar a fundo. Tá. Sabendo que o milho é uma planta de vida de ciclo curto, ele é como se fosse programado para ele crescer, né? Se desenvolver, crescer e desenvolver, né? E produzir a espiga, né? O fruto, a semente e pronto. Essas são as fases de vida do milho. Quando a gente compara a árvore ela é uma planta de ciclo longo, né? Ela não tem árvores aí que tem 1.500 anos de vida, né? Até mais, né? A gente tem árvores aí milenares. A gente não sabe quanto tempo ela vai durar. Por quê? A programação de vida da árvore é para ela ir sobrevivendo. Então, ela vai crescendo muito lentamente, crescendo, se reproduzindo, e por aí vai. Então, essa é a diferença. Então, a árvore, ela tem um modo de vida diferente do milho, por exemplo, que é uma gramínea, que o modo de vida dela é crescer, reproduzir, pronto. Aí ela reproduz e vai assim, o modo de vida dela. Mas ela se reproduz muito mais do que a árvore, né? Que produz menos. Mas isso aí, cada espécie é cada espécie. Mas funciona assim, então. É isso. Mas só que a gente, para não voar demais, então, para isso, a árvore ela tem uma fisiologia para que ela possa se sustentar. Até porque a árvore ela vai ter, né, um tamanho muito maior do que comparado com o milho, né? E aí ela precisa de algumas sustentações diferentes. Essa sustentação dela é a madeira, beleza? Que ajuda ali na sustentação. Então, madeira é isso. É a própria... São conjuntos de células, né? Estruturas que formam a planta, que se lignificam e vão ficando velhas e vai virando a madeira, né? E a gente vai ver, vamos com calma nessa parte aí. Né? Então, isso é a madeira. Então, aqui a gente tem no slide 2, então a pergunta, o que é madeira? Né? Então, é um conjunto. A madeira, né, uma planta, assim como a gente, o que nós somos? Um aglomerado de células, não é? Cada célula tem uma função. Dentro da célula, a célula tem lá... O que tem dentro de uma célula? Mitocôndria, complexo de Golgi, parede celular, e etc, etc. Só que diferente da gente, existem dois tipos de células. As células vegetais e as células animais, né? Qual que é a diferença? A diferença é que a célula vegetal tem uma parede, né? A parede, não é isso? Vocês estão lembrados lá da biologia, vocês estão fazendo, vocês têm que me ensinar isso aí. Não é isso? A diferença entre a célula animal e a célula vegetal é isso, eu acho. É a parede, que eu me recordo. Tem um tempo que eu não estudo essa biologia básica aí. Mas, enfim, temos essas aí. Então, a madeira assim como nós, é uma planta, né? Então, ela vai ter diversas estruturas, né? Ali, diversas células. Então, o que é a madeira? São materiais lignocelulósicos, né? São materiais de origem vegetal, de características fibrosas constituídas de celulose, hemicelulose e lignina, que são os principais componentes químicos da madeira. Então, a gente já vai ver um pouquinho sobre a característica dessas moléculas, né? Então, dependendo da espécie, a composição desses componentes pode variar. Por exemplo, então, cada espécie ela vai ter uma composição desses componentes químicos, né, da madeira. Então, por exemplo, a gente tem a celulose, né, que tem de 40% a 50%, dependendo da espécie,
né? A hemiceluloses, né, que são uma madeira, umas moléculas próximas à celulose, porém com um arranjo estrutural diferente, e ali dentro da planta a gente tem de 25% a 35% dessa molécula, desculpa aí. E temos também a lignina, que vai ali ocupar entre 15% a 25% da árvore. Então, quer dizer, quais são as... É porque é o seguinte, eu estou falando aqui, mas antes de falar, a gente vai começar a falar sobre os componentes químicos, né? Quando a gente fala de componentes químicos, a gente está falando sobre as principais moléculas que tem na árvore, entendeu? Então, na madeira, na árvore, né, nesse caso a gente está falando. Então, quando a gente fala em componentes químicos, a gente está falando sobre celulose, quais são as principais moléculas. Por exemplo, a água é uma molécula, H2O, né? Tem a água na madeira também, ok. Mas, além dessa molécula, a gente tem a celulose, a hemicelulose e a lignina. Beleza. Então, esse é um tipo de componente da madeira. A gente tem também, como eu estava falando, né, que, assim como nós, a madeira também é composta de células. Aí, quando a gente fala isso, a gente está falando dos componentes anatômicos da madeira, entenderam? Então, o que seriam esses componentes anatômicos da madeira? São células que têm determinadas funções. Por exemplo, a gente tem o parênquima, né? A gente tem parênquima lacunoso, traqueia, câmbio. Bom, cada um desses aí a gente tem esses elementos de vaso, etc. São células, né, que unidas formam um componente. Beleza? Então, a gente tem componente químico. O que é componente químico? A gente está falando de moléculas. Então, celulose, hemicelulose e lignina. E a gente tem também os componentes anatômicos, né? Como se a gente estivesse falando da gente. Então, por exemplo, a gente tem sangue, a gente tem osso. No caso da madeira, ela tem, né, xilema, floema, elementos de vasos, câmbio, anel de crescimento, parênquima, né? Então, são todos esses componentes. Beleza, galera? Entenderam aí a questão do químico e anatômico, né? Então, entendemos a diferença. Ok, falamos sobre essas diferenças, agora a gente vai falar, né? Comecei a falar aqui sobre a questão química, né? Então, a questão química é o seguinte, a gente tem esses materiais, essas principais moléculas que constituem a madeira. Então, de 40% a 50% da constituição química da madeira é celulose. De 25 a 35 é hemicelulose e de 15 a 25 é lignina. Beleza? Então, beleza. Então, nós temos essas principais moléculas. A gente tem água, tem outras moléculas que são formadas. Mas as principais que formam as componentes químicos da madeira são esses. Então, beleza. Então, aqui a gente tem... Dá para vocês enxergarem direitinho aqui o desenho? Ou eu tenho que dar um zoom aqui para mim? Se eu der um zoom, melhora? Não, aí fica grande demais para mim. Tá dando para vocês verem o desenho aí? Ou eu preciso dar um zoom ou não? Tá bom, eu acho. Tá bom. Tá ótimo? Beleza. Então, aqui madeira. Né? Então, quais são os constituintes químicos da madeira? A gente tem, falei, né? Lignina, celuloses, né? Que são carboidratos. Né? Então, a gente tem as celuloses e hemiceluloses. E, além desses, a gente tem a gente tem também extrativos, né, que são outros tipos de moléculas que são formadas de acordo com o crescimento da madeira, né? A gente tem os extrativos e tem também as cinzas, que são a matéria orgânica, né, no caso dos extrativos, e as cinzas, matérias inorgânicas, né? Então, são todos esses os componentes químicos da madeira. Beleza.
Só que aqui a gente tem essa informação aqui, ó, coníferas e folhosas. Qual que é essa diferença, né? Por que essa diferença? Quando a gente está falando de coníferas, a gente está falando dos pinheiros. Alguém vai fazer alguma pergunta? Quando a gente está falando de coníferas, a gente está falando dos pinheiros, né? E quando a gente está falando de folhosas, a gente está falando de outras espécies, né? Então, qual que é a principal diferença? Vocês lembram lá da botânica, né? Ou da biologia, né? Então, quando a gente fala sobre gimnospermas e angiospermas, né? Os pinheiros, eles são gimnospermas, e as folhosas, geralmente, no caso aqui, são angiospermas, né? Que é a diferença? A diferença é que no pinheiro não é folha, né? Você tem a cícula, né? Que é uma folha diferenciada, e aqui a gente já tem a formação de folhas, né? Então, essa diferença, né? Por quê? Porque as coníferas, elas são de climas temperados, né? Esses climas temperados, o que significa clima temperado? É um lugar que é muito frio e faz muito calor também. Por exemplo, na Europa ali. Então, por que na Europa você tem pinheiros, né? Os pinheiros são as árvores que predominam, porque são as árvores que conseguem sobreviver tanto ao calor extremo quanto ao frio. Por quê? Elas desenvolveram na evolução delas ali, né? Elas conseguem sobreviver a essa variação de clima, né? Por quê? Porque um dos mecanismos de sobrevivência é a redução da folha, né? Da lâmina foliar. Quando eu estou falando de lâmina foliar, eu estou falando da área da folha, né? Então, os pinheiros, vocês já viram que eles têm uma folhinha bem fininha, assim? Por quê? Aquilo ali diminui a perda de água na transpiração, né? Então, uma folha, uma folhosa, por exemplo, ela tem uma lâmina foliar muito maior, e aquilo ali faz com que ela perca mais água para o ambiente por causa do calor, né? Então, como lá nesses climas temperados a água, né, a disponibilidade de água é menor, então a planta tem que investir mais nessa questão de ter menor folha. Essa questão de ter menor folha, ela tem algumas características anatômicas diferentes. Então, por isso que sempre quando a gente está falando de tecnologia da madeira, a gente fala sobre folhosas e coníferas, porque elas têm algumas diferenças no componente tanto químico quanto anatômico, né? Então, por exemplo, em termos de celulose, a celulose é bem parecida entre as duas, que é de 40% a 44%, 43% a 47%. Agora a gente já vê uma diferença muito grande entre as hemiceluloses, por exemplo, aqui, as chilanas, né? Um grupo químico das hemiceluloses. São 10% para as coníferas e de 20% a 30% para as folhosas. E para essas bananas aqui, são 20% para as coníferas e 5% para as folhosas. Elas têm mais um grupo, né, de hemicelulose, e as coníferas têm mais esse, e as folhosas têm mais esse, né? Ao contrário, desculpa. As chilanas têm mais nas folhosas e as bananas têm mais nas coníferas. Isso é uma questão do desenvolvimento das plantas, né? Aqui a gente vê extrativos, né, que são matérias que são formadas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, são formadas dentro da árvore, né, que são alguns extrativos. Por exemplo, a gente não tira madeira só para utilizar madeira como móvel, outra coisa. A gente pode tirar esses extrativos, né, terpenos, ácidos resínicos, ácidos gráficos e outros, para utilizar para outros produtos. E também tem as cinzas que são formadas da matéria inorgânica. Então vamos para frente. Aqui a gente já viu, já entendeu que temos componentes químicos e anatômicos. Bom, essa aqui é a molécula de celulose, né? Molécula de celulose. Prazer para vocês aí. Então, deve ser a primeira vez que vocês estão escutando e vendo essa aqui. Então, ó, vocês já devem estar estudando lá química orgânica, né? A gente sabe que toda molécula orgânica é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, e mais alguns átomos, né? Então, por exemplo, aqui, a celulose, ela é formada
então, por aqui, por um, né, então, a molécula de celulose ela é formada por seis átomos de carbono, 11 de hidrogênio e 5 de oxigênio. E essa aqui é como é organizada a molécula de celulose. Então, essa é uma molécula de celulose. Bom, aqui a gente tem uma hemicelulose, né, que também é formada por carbono, oxigênio e hidrogênio, só que ela não é, ela tem um grupo, ela é de um grupo orgânico diferente da celulose, né? A gente está vendo aqui, né? Ele tem um grupo com dupla O e ligação, né? Então vocês já devem ter visto isso lá na química orgânica, né? Aqui é um grupo diferente do outro grupo daqui, né? Então aqui é uma carboidrato, não é isso? Qual que é o grupo mesmo? Agora eu me esqueci o nome dos grupos, mas vocês devem estar lembrados aí, né? Bom, essa é a molécula de hemicelulose, né? Então, o que é importante para a gente lembrar? Aqui a gente já está falando da questão do componente, ainda falando do componente químico, né? A gente tem a celulose, essa é a molécula de celulose, formada por carbono, oxigênio e hidrogênio. Aqui a gente tem também as hemiceluloses, né? Mas que apresentam uma forma diferente da molécula, né? E a gente tem a lignina também, que são todas elas moléculas orgânicas formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, são essas as principais moléculas. São todas moléculas orgânicas e moléculas altamente complexas, né? Aqui a gente pode ver que um fenol, tá vendo? Acho que aqui é um ácido orgânico, eu não me lembro o nome das terminações. Bom, mas é isso. Então, a gente tem 3 componentes: celulose, hemicelulose e lignina. Ok. Então, o que é madeira? A madeira é um conjunto heterogêneo de diferentes tipos de células, a quais possuem características específicas para determinadas funções. Então, condução de líquidos, transformação, armazenamento e transporte de substância e sustentação vegetal. Beleza, então aqui, ó, a gente está vendo, por exemplo, uma lâmina, né? Uma lâmina anatômica. Então, agora a gente vai começar a falar sobre os componentes anatômicos da madeira, né? Então, a gente falou lá do químico, agora a gente vai falar do anatômico. O que tem na madeira igual a gente? Tem sangue? Não. Tem esses tipos de células. Então, aqui a gente está vendo no microscópio, né? Se a gente pegasse um microscópio e olhasse para uma lâmina feita de uma madeira, né? A gente ia ver isso aqui, né? Essas bolas aqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui, são os elementos de vasos. Aí a gente consegue ver aqui os anéis, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Anéis, que mais a gente consegue ver aqui? E os elementos de vaso. Então, a gente pode estar vendo aqui, ó, elemento de vaso. Existem, né, chaves de identificação, como vocês já devem ter visto lá na botânica, que existem chaves de identificação para determinar qual espécie que é, dependendo da característica ali morfológica da planta, né, do tipo de flor, né, o tipo de botão, etc, etc. Aqui na madeira também existe essa questão da característica da chave de identificação. Por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, tipos de elementos de vaso. Se a gente comparar essa do mogno africano com essa outra árvore, a gente pode ver que é diferente aqui, a cor, né, os tipos dos elementos de vasos, as fibras, tá vendo? Então, a gente tem toda essa diferença aí. Isso aqui seria, então, como a gente examina a anatomia de cada madeira. Aqui a gente estaria, por exemplo, a árvore está aqui, né? Imagina que meu celular é a árvore em pé. Essa é a visão quando a gente corta a madeira assim. Então, a gente cortou nessa seção, a gente chama de seção transversal. Então, se a gente pegar a madeira e cortar assim, a gente e ver ela no microscópio, a gente vai ver assim, né? Seção transversal. Quando a gente faz um corte longitudinal, então a madeira está aqui. Eu faço um corte nesse sentido. Então, aqui a gente consegue ver diferente do outro
né, do outro desenho aqui, a gente está vendo aqui as fibras, né? E o que tem dentro dessas fibras aqui da planta, tá vendo? Tem células aqui, ó, dentro dessas células onde tem o transporte de água, sais minerais e etc. Então, esses são os dois tipos de visão aí de anatomia que a gente estuda de uma madeira. Aqui já seria um microscópio eletrônico. Então, por exemplo, um microscópio óptico, você consegue ver até um aumento de 20, eu acho que de 40, até 200 vezes. Num microscópio eletrônico, a gente consegue ver muito mais que isso, mas só que é uma máquina muito maior. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, esses aqui, ó, onde acontece, né, o movimento, o floema, né, onde acontece o movimento lateral, né, de água, né, e transporte de água lateral, né, porque conforme a água ela fica mais armazenada dentro do centro ali da madeira, e então ela entra pela casca e extremidade ali da madeira e vai sendo transportada até o centro da madeira. Do centro da madeira ela é transportada até a altura da árvore, mas também ocorre pela raiz e etc. Né? Então, aqui é a visão eletrônica da madeira, né? Uma visão eletrônica do microscópio eletrônico, então, que a gente está vendo aqui, tanto o floema quanto o xilema, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é por onde sobe o movimento ascendente de seiva, né? Beleza, o que mais que a gente tem? A diferença entre coníferas e folhosas, né? A madeira formada pelas folhosas é muito diferente da formada em coníferas, né? As coníferas são compostas por poucos tipos celulares e possuem estruturas relativamente simples, o que confere determinada similaridade entre os lenhos das espécies. Já as folhosas são compostas por diferentes proporções e tipos de células, o que faz muitas características da madeira. As madeiras das folhosas são muito mais diversas em comparação às coníferas. Bom, no lenho das coníferas pode ser observado os seguintes elementos, então, os componentes anatômicos pertencentes às coníferas, né? Elas são mais simples a organização, então elas têm traqueídeos, né, parênquima axial e radial e células epiteliais. Quando a gente vai olhar para a anatomia das folhosas, né, a gente já tem muito mais, componentes anatômicos, né? Então, a gente tem fibras, a gente tem elementos de vasos, a gente tem parênquima, como tem lá, fibrotraqueídeos, traqueídeos vasculares e traqueídeos vasicêntricos. Não entendam, essa aula é para a gente falar só sobre quais são, entendeu? Não se preocupem. Em próximas aulas, a gente vai falar exatamente sobre o que é essa questão da anatomia aí, sobre esses componentes anatômicos, mas a gente tem que entender que a madeira é formada por eles, né? Então, vocês então entenderam aí, né, que as coníferas, elas são mais simples em sua composição anatômica que a composição anatômica das folhosas, então elas têm mais componentes anatômicos. Ok. Então, como que a gente sabe disso? Através da microscopia, né? A gente consegue ver pelo microscópio comum, né? Ou pelo microscópio eletrônico, a diferença entre esses componentes e identificar cada componente. E por a gente estudar, né, esses tecidos, né, da planta, a gente sabe identificar qual é cada tecido aí, dentro desses aí, né? Bom, em uma seção transversal, quando a gente fala transversal, lembra lá da árvore, a gente cortou assim, né? Então, a gente consegue ver a casca, o câmbio, o anel de crescimento, o cerne alburno e medula, né? Eu preciso ver aqui, acho que é no próximo. Aqui, ótimo, esse é o slide que eu queria chegar nessa aula, né? Então, quais são esses, quando a gente faz esse corte transversal, né? Tá vendo? Essa árvore aqui que está mostrando, ela estaria em pé assim, então eu vim e cortei ela no meio. Aí eu estou observando aqui. A gente consegue identificar 1, 2, 3, 4, 5 tipos de
de estruturas diferentes dentro dessa madeira, né? Então, a gente tem a casca, né? Que é um tecido celular também. A gente tem o alburno, né? Que é essa parte mais clara. E a gente tem o câmbio, que fica aqui próximo à casca, né? A gente tem o alburno, a gente tem a medula aqui no centro e a gente tem o cerne. O que significa todos esses componentes aqui? Então, vamos entender. Primeiro, a gente tem a casca, né? A primeira parte aqui da casca. O que ocorre? A função da casca. A função da casca é claramente a proteção, né, de todos esses componentes aí da madeira. Então, beleza, ok. De acordo com que a árvore vai crescendo, essa casca ela vai rachando, né, quebrando, e para dar espaço a uma nova, e vão sendo formada uma nova casca. Já que a gente tocou nessa questão de crescimento, então vamos entender aqui como funciona o crescimento da árvore. Vocês acham que a árvore cresce em direção da medula para a casca ou da casca para a medula? Vamos fazer um exercício de pensamento, está na hora. E aí, quem vai me responder isso? A pergunta é, a árvore cresce da medula para casca ou da casca para medula? Eu acho que deve Da ser medula para casca. Medula para casca, não? Medula para casca. Quem mais acha? Quem mais aí quer dar uma opinião? Mais ninguém. Então, beleza. Vamos dar uma examinada aqui. Aonde a madeira, aonde o tecido... Quando a gente fala crescimento, pessoal, a gente está falando surgimento, vocês têm que entender, né? Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de o que significa crescer? O que significa crescer? É uma boa pergunta para uma planta. O que significa crescimento? Vocês estão lá, biologia. Se desenvolver e aumentar de tamanho. Tá, desenvolver e aumentar de tamanho. Mas vamos falar isso anatomicamente. O que significa crescer? Aumentar a densidade? Aumentar a densidade, quase. Pessoal, quando a gente fala crescer, o que significa? Significa produção de novas células. Então, quer dizer que a gente está produzindo mais células. Entendeu? Nesse caso, quem é que produz? Aonde é a região de produção de novas células? É aqui no câmbio. Entendeu? Então, observem aonde está o câmbio. O câmbio, ele está bem próximo à casca. Correto? Então, quem respondeu que a madeira ela cresce da medula para a casca, se enganou, porque, na verdade, ela cresce da casca para a medula. E aí, foi uma surpresa ou não? Sim, eu não fazia ideia. Vocês já viram falar, vocês já escutaram que... Calma, vamos com calma. Então, beleza. Nós falamos que é essa questão do crescimento. Então, beleza. Onde estão as células novas, né? As células novas, elas estão sendo produzidas aqui, bem próximas à casca. Por isso, o alburno, ele é mais claro do que o cerne. O que é o alburno e o cerne? O alburno, ele é o local onde as células são fisiologicamente ativas. Nossa, professor, o que significa fisiologicamente ativas? Significa que nesse local as células ainda estão em funcionamento, né? Elas ainda estão cumprindo a sua função. À medida que a planta a árvore vai crescendo, no câmbio aqui, ele vai produzindo novas células brancas. E essas células aqui, nessa região, elas vão se tornando inativas. Por isso, elas mudam de cor e elas ficam dessa coloração mais preta, porque elas passam a ser inativas. Ou seja, essa célula que está mais próxima aqui, ela é mais velha do que essa célula que está mais próxima à casca. Então, por isso a gente fala que a árvore, ela cresce daqui, né,
da casca para cá. Então, aqui nesse crescimento, a gente está falando em crescimento de diâmetro, né? O crescimento em altura, ele é lá nos galhos da planta, lá em cima, né? Vocês já viram falar do sistema, né? Onde que é o tecido que vai crescendo? É o tecido do meristema. Isso aí vocês devem ter visto lá em biologia, meristema. Então, grava esse nome. Então, vocês têm que lembrar do meristema e do câmbio. Então, o meristema, ele é o crescimento primário da planta, né? Porque a planta, antes de começar a crescer em diâmetro, né, a árvore, ela vai crescer para cima, né? Então, o que ocorre? Crescer para cima, crescer para baixo, ela não vai. Né? Ela vai se desenvolver, né? Então, ela vai crescendo ali. Ok, vai ganhando a altura dela ali. Mas esse crescimento é no tecido, chama meristema. A gente chama isso, esse primeiro crescimento aí em altura, a gente fala meristema. Ok. Aí, beleza. A partir de uma certa idade, a planta ela começa a crescer em diâmetro também. Então, esse é o crescimento secundário, né? Que ele é feito aqui nessa região do câmbio. O que vai acontecendo? Essas células que estão no câmbio, elas vão se dividindo e gerando novas células, né? Esse tem um nome específico disso lá na biologia, né? Qual que é o nome disso? Divisão celular. Essa vai ocorrendo essa divisão celular e as plantas, então, vão produzindo novas células. Esse é o tipo de crescimento. Então, essas células vão crescendo aqui, né? E, né, quanto mais novas, mais ativas elas são. Então, aqui elas estão realizando todo o transporte, né, de água, todas as funções, né? Elas transportam água tanto nessa região aqui, né, essa região mais branca, elas transportam água da parte externa para a parte interna, né? E também para a parte superior da árvore. Então, aqui, essa região branca, determinada de Alburno, é onde estão as células ativas, né? Aqui a gente chama, né, a madeira jovem, e aqui a gente tem a madeira velha, né? Então, conforme ela vai... Essa parte aqui, mais perto da medula, é mais velha do que a parte mais branca perto da casca. Essa parte aqui, preta, ela é formada por células inativas. A única função delas aqui é dar a sustentação da árvore, né? A sustentação, né, para ela ficar em pé, ela tem que se sustentar. Essa parte mais escura é a parte responsável pela sustentação da árvore. Então, o que vai acontecendo? Então, essas árvores, né, essas células aqui, com o passar do tempo, elas vão se tornando inativas fisiologicamente e se tornando parte do cerne. Quando a gente fala madeira propriamente dita, a gente está falando, então, dessa madeira do cerne. Então, tudo isso que a gente usa, né, a gente tem uma madeira... Essas madeiras, elas são esse cerne. Inclusive, essa questão da relação tamanho do alburno com o tamanho do cerne influencia muito a escolha, né? Porque como a gente viu que as folhosas, elas são árvores com uma variável biológica muito grande, então a gente tem que selecionar árvores que têm uma relação alburno-cerne muito melhor, porque para aproveitamento da madeira, é melhor que a gente tenha uma árvore que tenha um maior cerne do que o alburno, né? Então, é assim que funciona mais ou menos as escolhas da espécie. Mas só que a gente tem que entender por que o alburno não é tão bom para quando a gente fala da questão da densidade da madeira. Eu acho que a pergunta alguém aí perguntou... Desculpa, é alguma menina, esqueci. Deixa eu ver. Foi eu, professor. O que foi essa pergunta mesmo? Eu tinha perguntado por que umas madeiras duram mais e outras menos. Porque umas madeiras duram mais e outras menos. Mas durar... Tipo, durar, ela tem alguns... Vamos focar aqui no crescimento. Beleza? O durar, ele tem a ver também com questão de defesa, né? Porque, por exemplo, uma madeira pode durar mais porque ela
ela produz alguns componentes químicos, né, algumas moléculas lá que a gente viu aqui, ó, na terebentina, chamina, tem umas outras aqui, ó, extrativos, deixa eu ver, aqui, ó, terpenos, ácidos resínuos, ácidos graxos, isso influencia no ataque contra insetos, entendeu? Então, por isso, algumas madeiras duram mais que as outras, além do crescimento, que é a parte que eu vou falar agora, né? Então, a gente falou, né, toda essa característica do crescimento da árvore, diferenciamos cerne, albulo, medula e etc. Aqui, o que acontece, pessoal? Qual é a diferença entre as células aqui e aqui? Aqui, as células são menos densas do que aqui. Por quê? Aqui elas precisam de espaço, né? Deixa eu botar naquela foto do microscópio eletrônico. Ó, aqui, tá vendo? Aqui, nessa primeira foto aqui, a gente tem essa região mais ativa lá da madeira, aquela região branca. E aqui, a gente tem, nessa primeira foto, né? A foto da esquerda, essa aqui, onde meu mouse está, ela é a parte mais do cerne, essa parte daqui para cá, né? Daqui, ó, tá vendo? A gente tem uns espaços celulares maiores. Então, o que isso faz? Reduz a densidade, né? Então, você tem menos aglomerado de matéria ali naquela parte, na parte branca da madeira, né? Daquela parte mais clara. E aqui, ó, a gente tem aquela parte mais escura da madeira. Então, você tem uma menor densidade. Então, por exemplo, quando a gente quer escolher uma madeira mais resistente, a gente tem que escolher uma espécie que ela tem uma maior proporção de cerne quanto ao alburno. Porque essa madeira aqui, ó, a madeira branca, ela é uma madeira em formação ainda, uma madeira jovem. Essa madeira ela vai ter uma menor densidade porque ela tem que ter mais espaços celulares, espaços intracelulares, né? Um espaço entre uma célula e outra para ter aquele transporte de água para ser armazenado aqui pelo cerne. Então, isso influencia na questão da escolha, né? Por exemplo, se a gente quer madeira para construção civil, a gente precisa de uma madeira mais resistente, mais densa, né? No caso da produção de carvão também, a gente precisa de uma madeira mais densa. Então, a gente quer que uma madeira tenha maior proporção de cerne do que o albumo. Isso é feito através, né, da escolha da espécie que tem essa melhor componente. Entendeu, galera? Então, só com um slide a gente tira algumas dúvidas. Então, a gente falou sobre o tipo de crescimento, né? A gente falou que a madeira cresce do câmbio, o câmbio vai produzindo novas células, né? Aqui mais próximos à casca, né? Então, aí, tá vendo? Eu esqueci de comentar, mas tá vendo aqui, ó, a gente tem cada linhazinha dessa aqui, tá vendo? Ó, cada linha dessa aqui são os anéis de crescimento, né? Por quê? O câmbio, ele é essa estrutura aqui, né? Aqui, ó. É esse próximo slide aqui, tá vendo? A gente tem um câmbio aqui, tá vendo? Essa parte aqui. Se a gente fosse pegar a madeira e desenrolar ela e fizesse assim, a gente veria essa estrutura aqui. Então, a gente vê a casca, né? O floema, que é aquela parte entre o câmbio e a casca, né? Ali, que tem uma fina estrutura ali, né? De transferência de madeira de água, né? Lateral, né? E a gente tem o câmbio, que é a zona de crescimento, né? Ele vai formando esses alburnos aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse câmbio, conforme ele vai formando novas células, ele vai deixando esses tipos de células, esses riscos aqui, ó, tá vendo? Cada um desses já foi uma zona ativa na planta. Então é possível a gente medir a idade da planta. É verdade? Vou colocar essa questão lá no questionário. É possível a gente medir a idade da planta com os anéis de crescimento? É verdade? Ou é falso ou é verdadeiro? O que vocês acham? É verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro também. É uma falsa mentira, é uma falsa verdade. Uma verdade falsa. Teoricamente, a gente poderia medir, sim, a idade da planta, né, da árvore, por esses anéis de crescimento
que eram células ativas aqui do câmbio, né? O câmbio vem, ele vai se subdivide as células, vão crescendo células e formam um novo. Aí aquela célula que era o câmbio antigo é aquele anel de crescimento ali. Ok, beleza. Então, quer dizer, então que eu posso dizer que de uma estação, por que vai influenciar? Por que a gente pode e não pode utilizar? Se a gente está falando de um clima temperado, como é mais para o norte do planeta, né? Norte e sul do planeta ali, o que acontece? No sul não tem árvore, né? Porque é só gelo. Tá, mas a gente está falando ali norte da Europa, etc, etc. Aquele locais com climas temperados. A diferença, né, entre um clima temperado e um clima equatorial, que é aqui no Brasil. No clima temperado, a gente tem duas seções, né, dois tipos, né, variações climáticas muito semelhantes. Então, a gente tem o inverno rigoroso e um calor. No Brasil, né, nas zonas equatoriais, a gente tem uma variação climática muito grande. A gente tem primavera, verão, outono, inverno, e aí no meio do inverno faz calor, e no meio do calor faz frio. Então, é por quê? Porque a gente tem uma variação muito grande. Então, por exemplo, você está no inverno, a árvore ela cresce muito pouco porque ela é menos ativa naquele tempo. Aí, do nada, uma semana do verão faz um calor danado. Aí a árvore, sim, ela é aquele calor danado que fez naquela semana, faz a árvore crescer um pouquinho em diâmetro. Então, acaba que no Brasil, medir a árvore, medir a idade da árvore pelos anéis de crescimento é muito difícil por causa que a gente não tem um clima tão constante, como é no clima temperado. Lá, sim, a gente conseguiria medir mais vezes, né, mais próximo à idade, né? Então, você poderia vir ali, fazer um corte na seção transversal, né, cortar a madeira assim, medir entre um anel e outro, né, você vai medindo, mede isso, ó, essa árvore aqui cresceu 0,3 milímetros entre um anel de outro e tem tantos anéis. Então, aqui vai ter 50 anos, por exemplo. Só que isso é verdade, porém, tem a observação que depende do clima, entendeu? Porque o clima vai influenciar muito o crescimento da árvore ali, ele vai fazer criar essas variações. Por isso, um ano vai ter do nada assim, a árvore cresceu 2 vezes no ano, por causa de alguma variação no clima, né? Então, são esses aí os poréns de se analisar. Então, a gente tem, voltando, né? Então, casca, floema, câmbio, alburno e cerne. São as estruturas aí anatômicas, né? As estruturas macroscópicas, né? E a medula. Deixa eu ver se não tem mais nada que eu esqueci. Tá, é isso mesmo. Então, aqui, as cascas são isso, né? Como eu falei, né? Existem diferentes tipos, né, de casca, né? Que são algumas células mortas ali que servem para proteção. E de acordo que a árvore vai crescendo em diâmetro, ela vai rachando e novas cascas são produzidas, né? Não sei se vocês já viram esse eucalipto aqui, ó. Acho que tem no slide. Acho que é o próximo, né? Aqui, ó. Então, a casca, ela reveste o tronco e possui uma função de proteger contra o ressecamento, ataques fúngicos e injúrias mecânicas. É de grande importância na identificação das árvores. Então, a gente identifica as árvores também pelo tipo de casca. Tá, beleza, eu quero mostrar aqui. Aqui, ó, vocês já viram essa árvore? É um eucalipto, ó. Existe esse tipo de eucalipto aqui, que ele tem essa casca colorida. É o Eucalyptus deglupta, né? É uma árvore lá da Austrália. Tem essa cor aí, né? Uma árvore bem bonita, né? Mais colorida que minhas roupas, por exemplo. Quem gosta de usar essas roupas coloridas? Imagina, me inspirei no eucalipto. Aí a gente tem o câmbio, né? Falei, um tecido meristemático, né? Por quê? Quando a gente está falando sempre que vocês escutarem meristemático, meristema, a gente está falando em tecidos de crescimento, né? Um tecido apto a gerar
novos elementos celulares. Só é visível ao nível microscópico, né, a gente só consegue ver, e permanece ativo durante toda a vida do vegetal. Sua atividade é sensivelmente influenciada pelas condições climáticas. Isso que eu estava falando sobre os anéis de crescimento, né? Então, a gente tem aqui os anéis de crescimento, que eram câmbios, né? Que são regiões ativas que iam produzindo a casca, né? A região parou de crescer, diminuiu essa atividade, aí formou um novo anel aqui. Aí esse anel, ó, vocês podem ver aqui, ó, se você olhar mais, vou dar um zoom aqui muito grande, ó. Vamos ver aqui, ó, tá vendo o que acontece? E aqui, né, onde está o meu mouse, se vocês deram uma olhada mais próximas aí, era um câmbio. Aí, esse câmbio, ele começou a crescer, produzir novas células, ele cresceu daqui até aqui, né? Aqui, essas células diminuíram suas atividades, essas células novas começaram a crescer. Então, aqui formou um anel de crescimento. Aqui, com a mesma coisa. Então, a partir daqui, esse câmbio começou a dividir as células, começou a crescer, cresceu daqui até aqui, e aqui se formou um novo câmbio, e assim sucessivamente, né, um novo anel de crescimento, né? É isso aí. Bom, esse é o câmbio, né, os anéis de crescimento, né, a gente consegue ver eles nesses cortes, assim, né, representados aqui, né, longitudinalmente. Então, aqui seriam os tipos de células, né, traqueídeos, tal, etc. Né, representam o incremento anual das árvores, a cada ano é acrescentado um novo anel ao tronco, razão pela qual também são chamados de anéis anuais. Né? A contagem dos anéis permite conhecer a idade do indivíduo, isso é uma verdade com um fundo falso. Vocês entendem por que agora. Aqui a dendrocronologia, né, é um ramo do estudo, né, da engenharia florestal, da floresta, que estuda o comportamento do clima, como a gente consegue prever, um dos métodos, né, de prever como era o clima antigamente. A gente vai lá nas árvores mais antigas do planeta e começa a estudar os anéis de crescimento dela, para a gente pode ver, por exemplo, olha, desse tempo até esse tempo, o anel de crescimento tinha 1 milímetro, de um anel até o outro. Mas nesse aqui até esse aqui, tinha só meio milímetro. Então, o que aconteceu? Provavelmente, aqui a gente teve um clima mais frio, e aqui a gente teve, nessa época do ano, um clima mais quente. E assim a gente consegue extrapolar para os climas anteriores, né? Porque a gente sabe, a gente consegue fazer datação de carbono das árvores, né? Essa árvore tem 1000 anos. Então, o que aconteceu com o clima ao longo desses 1000 anos? A gente pode fazer, né? Isso chama dendrocronologia. É uma rama aí da floresta em qual a gente pode trabalhar. Em muitas árvores, o cerne é alburno, né? O cerne é a parte escura, o alburno é a parte mais clara. Muitas árvores, a parte interna do tronco se destaca por sua cor mais escura. O alburno aí, que eu estou falando, que eu falei, né? É constituído por células vivas que conduzem a seiva bruta em movimento ascendente, né? Em movimento para cima. Possui baixa resistência ao ataque de fungos e insetos, no entanto, essa é a região da madeira que permite grande penetração dos líquidos, possibilitando maior penetração durante o tratamento preservativo. Em geral, possui uma coloração mais clara que o cerne. À medida que a árvore cresce, as partes internas distanciam-se do câmbio e perdem gradativamente a sua atividade vital e adquirem coloração mais escura em decorrência da deposição de algumas substâncias no lume da célula. Então, é isso que eu estava falando, né? Ela vai crescendo, se distanciando do câmbio e ela vai perdendo a atividade. E aí ela vai ganhando essa cor mais escura que é no cerne, né? O cerne nada mais que é a camada mais interna do alburno que perdeu a atividade fisiológica, né? Quando a gente fala fisiológica, a gente está falando funcionamento do órgão, por exemplo, né? Por exemplo, quando a gente fala fisiologia, a gente está falando de funcionamento do órgão. No caso da madeira, não tem um funcionamento do coração, por exemplo, né? Então a gente fala funcionamento, como que funciona quando a gente está falando funcionamento do coração, a gente está falando da fisiologia cardíaca,
entendeu? No caso, a fisiologia aqui é a fisiologia do cerne, que é o órgão da árvore, né? Um componente anatômico da árvore. Então, entendam fisiologia como funcionamento de algum órgão. Nada mais é que a camada interna do óvulo, que perdeu a atividade fisiológica, ou seja, aquele órgão não funciona mais, né? Não para transporte e outras, né? Na grande maioria das madeiras estão representadas pela coloração escura, sua função para a planta é a sustentação do tronco, né? A medula é a parte que normalmente ocupa o centro do tronco, sua função é armazenar substâncias nutritivas, né? Nas plantas jovens, participa também da condução ascendente de líquidos, né? Pode ser constituída de tecido parenquimático, a medula é uma região suscetível ao apodrecimento causado por fungos, né? Toras e outros, né? Que é onde tem menor quantidade de componentes químicos ali que defendem a madeira, porque a defesa da madeira está mais próxima à casca, né? Enquanto mais próximo ao centro, menor é os extrativos químicos ali que defendem contra o ataque de fungos e insetos. Bom, galera, alguém quer comentar alguma coisa aí sobre a aula, sobre madeira? Ficou alguma dúvida aí que vocês queiram comentar? Quem tem alguma dúvida? Quem não tem, a aula era isso por hoje, né? Que a gente falou, então, né, os principais, né? A gente falou sobre o que é uma madeira, né? Um tecido lignocelulósico. A gente falou sobre as principais moléculas que tem na madeira e falamos também sobre os principais componentes anatômicos da madeira. E aí, alguém ficou alguma dúvida? Quem quer comentar alguma coisa? Tem alguém aí ainda assistindo a aula? Tem alguém aí? Sim. Agora tem, né? Vocês deixam o som ativo aí, vai fazer outras coisas e tá lá no quintal e sai correndo para responder. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal, sobre a aula? Professor, vendo a madeira, assim, tem como fazer a diferença, tipo, igual, tem o eucalipto e a braúna, tem como diferenciar só olhando uma madeira? Ó, a gente tem o seguinte, tem sim. E, apesar do eucalipto e a braúna eles serem folhosos, né, e terem ali aqueles mesmos os componentes químicos e anatômicos, pelos componentes químicos a gente não consegue diferenciar. Mas pela anatomia a gente consegue diferenciar porque o arranjo entre, né, a forma de cada elemento de vaso, de cada componente anatômico é diferente. Por exemplo, aquele slide lá que tinha dos... Deixa eu apresentar aqui de novo. A slide, aqui está aberto. Aqui, ó, por exemplo, nesse slide aqui, ó, lá do começo da aula, eu falei um pouco sobre essa questão da diferenciação, entendeu? Aqui, ó, o que é madeira? Já apareceu o slide aí para vocês? Apareceu sim. Aqui, ó, tá vendo? A gente consegue diferenciar, por exemplo, aqui, ó, o mogno africano. Tá vendo? Observa como é a madeira aí, a foto anatômica e microscópica do mogno africano. Então, a gente consegue ver, né, as fibras, a gente consegue ver os vasos, que são essas bolinhas aí, tá vendo? E a gente consegue ver o parênquima, né, que são esses entre uma linha e outra, tá vendo? A gente consegue visualizar, só que a gente precisa de mais um zoomzinho aqui para a gente visualizar toda essa formação. Mas observem como é a formação, né, desses vasos aí. Agora, vamos dar uma olhada mais de próximo para a formação dos vasos e da outra madeira aqui, tá vendo? Já começa pela coloração. Olha os tipos de vaso, como ele é diferente. Então, a partir desses estudos anatômicos, né, principalmente pela forma dos vasos, o tipo de parênquima e etc., sim, a gente consegue identificar a planta, né? Qual planta que é? Porque quando você quer identificar pela madeira, né, geralmente só chega
o tronco da madeira para você lá, não tem folha, não tem, você não sabe de onde ela veio e etc. Né? Então, se a gente for identificar madeira, é desse jeito. Agora entendi, professor. Dá sim para a gente identificar madeiras por isso, por esses componentes anatômicos. Mais alguém tem alguma dúvida aí, galera? Vamos falar sobre madeira aí. Bom, galera, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou mandar essa aula é gravada, né? Vocês já sabem, vocês já foram alertados quanto a isso. Vou colocar essa aula lá dentro da pasta 1, né? Aula 1 de tecnologia da madeira. Beleza, galera? Lembrando que tem o questionário para resolver até dia 3/7, que é na semana que vem. Beleza, galera? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, até a próxima aula. Vamos estudar e fazer o questionário. Tá bom. Tchau, prof.